Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Pode Contar, que é o meu podcast onde eu trago mentes brilhantes para falar sobre diversos assuntos. E hoje, então, não pode ser diferente, eu trouxe a Bruna Veronese, que é essa especialista em marketing de influência. Bem-vinda, Bruna. Ai, muito obrigada pelo convite, eu amei. Querida, hoje a Parabéns. gente vai falar Vai de dar super certo. muita coisa interessante para empresário, Sim. principalmente. A Bruna, ela é especialista, como eu falei nisso, tem uma agência, vai falar tudo hoje sobre marketing, então, de influência. Como é que funciona isso, Bruna? Me explica primeiro quem que é a Bruna e o que é esse marketing de influência. Claro, vamos lá. Então, eu trabalho com marketing e influência desde 2018. Eu empreendo agora tem 2 anos, mais ou menos, com a agência. Nós somos um núcleo de marketing de influência. Então, nós não agenciamos influenciadores justamente para ter uma liberdade maior para as marcas. Então, se a marca precisa de algum influenciador, algum perfil muito especialista, de uma área muito nichada, eu posso buscar em qualquer lugar do Brasil. Então, isso dá uma liberdade para as marcas trabalharem conosco, né? Interessante. Acho que fica mais flexível para todo mundo, né? Eu não tenho que empurrar nenhum perfil em específico. E o marketing de influência, ele é uma área que trabalha com influenciadores. Até tem muitas pessoas que falam assim, marketing de influenciadores. Mas não é, marketing de influência. Porque o marketing de influência, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é a estratégia. Então, a gente tem que planejar qual seria a campanha, entendendo a necessidade da marca. O segundo pilar é o pilar do influenciador. Então, o influenciador ele não é o todo da ação. Ele é uma parte dessa ação. E no final da ação tem que ter a mensuração. A gente tem que entender se aquela ação ela deu certo ou não para continuar, para não fazer, para modificar. Né? Então, existe esses 3 passos, assim, esses 3 pilares que a gente precisa trabalhar dentro do marketing de influência para que ele dê certo. Mas ele é uma estratégia que faz parte do marketing. Então, ele nunca pode caminhar sozinho. Sim. É super importante isso. Então, a gente chegar numa marca e outras peças desse quebra-cabeça do marketing já estejam rodando para que a estratégia do marketing de influência ela seja algo agregado e não um peso. Né? A marca, porque o marketing de influência, por estar em voga, acontece que muitas marcas acham que vão colocar um influenciador e o influenciador ele vai resolver a vida da marca. E não é bem assim, né? Ele entra para complementar algo que já está rodando. Com Exato. certeza. Exato. Fala mais da agência para nós, Bruna. Eu Tá. quero contratar a agência hoje. Vamos Legal. lá, eu tenho uma empresa de bolo de pote. Legal. Eu posso contratar vocês. Pode. A gente tem que entender a necessidade, o que tu tem de verba para trabalhar. A gente entende o que tu precisa nesse momento. Eu estou lançando um produto, eu estou lançando a loja física. Então, dentro disso, a gente consegue desenhar alguma estratégia específica para esse caso e buscar nomes também que tenham a ver, daqui a pouco, com o local. Não adianta, por exemplo, a loja fica na Zona Sul, ela só entrega naquela região da Zona Sul e eu vou buscar influenciadores, por exemplo, de Canoas, da Zona Norte. Não, então o ideal é que a gente busque perfis que estejam perto daquela região ali, principalmente para negócios locais. Então, não é uma fórmula de bolo, por exemplo, trabalhar com influenciadores. A gente precisa ver caso a caso. Tá, e por que tu acha que hoje o influenciador ele é fundamental na vida do empreendedor? Porque as marcas, elas são cada vez mais... elas viraram... cada vez mais pessoas, assim, mais conectadas com pessoas. Então, eu não posso ter nada muito mecânico. Eu posso ter a parte lá das redes sociais, onde, por exemplo, eu tenho imagens que eu pego de banco de imagens, Sim. mas eu tenho que ter pessoas reais, eu tenho que ter review, eu tenho que ter gente próximo a mim falando sobre aquele produto, né? É diferente, por exemplo, dos anos 90, que a gente utilizava muito garoto propaganda. Então, a gente tinha lá a Xuxa usando Monange. Sim. A gente sabia que a Xuxa não usava Monange, né? Então, ficava aquela coisa completamente destoada. E aí, agora, com o influenciador, às vezes é alguém que está no meu bairro. Às vezes é o meu primo, um influenciador. A gente não tem que pensar em grandes nomes. Então, são pessoas próximas a mim falando sobre algo que eu quero usar. Então, isso conecta com as pessoas. Por isso que é bacana utilizar, incluir o marketing de influência na estratégia. E, às vezes, não é necessariamente utilizando uma agência, tá, gente? Vocês podem ter algum cliente que compra muito de vocês. Tu pode fazer dentro do teu CRM, tu linkar ali os 10 clientes que mais compram de ti. Olhar a rede social dele, tu vê que ele tem alguns seguidores a mais e já fazer uma proposta para ele como teu influenciador. Então, isso que é bacana. Não, isso eu vejo lá na clínica, né? Na minha clínica ali do Barra.
que às vezes tem... Olha só que interessante. Às vezes eu tenho pacientes que indicam muito mais do que influenciadores que eu já contratei de certa forma, na época que eu nem conhecia a Bruna ainda em questão de agência, né? Tudo no Diz Que Me Disse, vamos lá, no combinado, né? Pacientes que trazem mais por indicação. Já aconteceu comigo também de eu dizer, não, essa aqui tem 100 mil seguidores no Instagram, eu vou, né? Vou investir nela. E não trouxe ninguém. E aquele outro de 20 mil seguidores, de 10 mil seguidores orgânicos e bons, que me deram um retorno muito maior. Como é que é isso na agência, assim, na tua experiência? É porque, na verdade, não tem, de novo, não tem uma fórmula do bolo. E, às vezes, o influenciador, que ele é muito grande, ele divulga muitas marcas, ele acaba pulverizando aquele espaço que ele tem de publicidade, e aí fica chato. Então, tem perfis que são menores, não publicam tanta publicidade e, às vezes, conecta muito mais. Então, é muito relativo. Por isso que, às vezes, medir o influenciador por tamanho de base de seguidor, por, tem comentários, não é suficiente. E aí, tem que testar. Interessante. Bru, e 3 dicas fundamentais para uma campanha bem sucedida com um influenciador. Claro que a gente sabe que uma agência por trás, o nível profissional fica muito maior e de assertividade também. Mas, assim, eu agora não posso investir nisso, quero tentar com as minhas próprias pernas. Me dá 3 dicas para eu passar para o pessoal. Claro, com certeza. A primeira parte é uma parte de um olhar mais interno da empresa. Então, eu tenho que fazer como se fosse um briefingzinho da minha empresa. Sim. Eu tenho que entender qual é o meu objetivo. E pensar que o objetivo não pode ser necessariamente, no primeiro momento, um objetivo de conversão. Lembrando que conversão não é só venda, tá, gente? Conversão é tudo que tem uma ação. Então, conversão pode ser um clique, pode ser entrar no site, pode ser baixar um aplicativo. Tudo que onde existe uma ação é uma conversão. Venda, sim, também é uma conversão. Mas eu não posso chegar querendo que o influenciador, ele venda. Então, nesse primeiro momento, eu quero que a minha marca seja conhecida. Eu quero lançar algo. Eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Eu quero que falem sobre a minha marca. Então, entendendo o objetivo, eu consigo falar para uma outra pessoa o que eu quero. Então, o primeiro objetivo é esse. A primeira dica é essa. Faça um briefing da sua empresa. Segunda dica, stalkeie vários influenciadores. Não, eu gosto desse aqui. Não é só eu gostar. Será que o teu público gosta? Às vezes tu não é o teu público. Então, stalkeia vários influenciadores e acompanha ele por no mínimo 10 dias. Para entender o jeito que ele fala, como que ele fala, se ele fala palavrão, se ele não fala, se ele fala só gíria, se ele aparece às vezes, porque tu não pode exigir daquela pessoa algo que ela não é. Então tu tem que entender que tu vai entrar no storytelling dela. Tu não vai botar as tuas condições no trabalho daquela pessoa. Então o segundo lugar é isso. E aí no final mensura resultado, mas não mensura resultado somente por venda. Mensura resultado de acordo com o objetivo inicial que tu colocou lá como estratégia. Gente, essa mulher é um avião e acabou toda a minha entrevista aqui. Eu não tenho mais nada pra te perguntar. Ai, que bom, né? Meu Deus, a gente gosta. Em menos de 10 minutos, ela deu uma aula de marketing de influência aqui. Eu não sei mais o que te perguntar. Acho que vamos tomar um café, então. Vamos, né? Vamos tomar um café. Tô Mas tá legal o papo aqui, não, cara. Tá demais, tá demais. E eu acho que o marketing de influência, ele é um tema que, por assim, muitas pessoas falarem, isso é um tema que aparece com frequência, as pessoas criaram uma coisa de que é tudo robótico, né? Eu vou contratar influenciador, o influenciador vai vender, e muito se fala sobre, eu vou contratar micro e nano influenciadores, vai funcionar, e não é nada disso. Pois é, Bruno, eu lembro que no meu início, eu sempre falo que no meu início era o Instagram, não tinha uma placa na porta, nada. Era o Instagram e aí entregava pra muita gente o meu story e aquela história toda, né? Hoje a gente sabe que a realidade não é essa. E quando eu comecei a investir em marketing, eu já estava com a verba mais apertada, mas eu precisava de mais. Eu ficava, ai meu Deus, e agora? Não, mas será que isso aí vai dar certo? Eu vou investir em anúncio, vou investir, sabe, em influenciador e tal. Tenho certeza que existe uma restrição. Todo mundo quer algo que é certeiro, né? Não, eu quero um retorno, isso vai dar retorno. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso na cabeça do empresário, do empreendedor, desde principalmente o menor, né? Porque é um retorno, se tu investe, vai voltar. Sim. Senão tu vai ficar naquela inércia, né? E eu vi muito isso no meu início, na minha profissão. Hoje eu já não invisto tanto nisso, mas aí invisto em patrocinado, né? Nos anúncios, enfim, inclusive é eu que faço.
porque já passei por algumas agências também. E eu vou trazer o Ricardinho Fernandes para falar aqui, que ele é é um guru do marketing também. E aí eu acho que vai ser uma entrevista pequena, que nem essa tua, porque eu não tenho mais o que perguntar, porque ela começou a falar, falou tudo. Espero que pegue, então, Não, gente. ótimos cortes aqui pra gente conseguir ajudar muito empreendedores nessa questão do marketing de influência, né, Bruno? Então, conversa um pouco comigo sobre isso. Tu acha que... como é que a gente pode tentar convencer esse pequeno empreendedor que é importante o investimento dele, por menor que seja, em marketing de influência? Eu não vou falar só de marketing de influência, tá? Eu vou falar de marketing, abrir um pouquinho só. Porque o que acontece? A gente precisa entender que, como uma empresa, eu tenho uma empresa, a gente tem que separar uma verba para marketing. E às vezes os empresários, eles ficam com dúvida de onde colocar esse dinheiro. Para ser certeiro. Exato, exato. Aí que tá. E aí vai depender muito do negócio, né? Então, por exemplo, um negócio local, sinceramente, eu não investiria tanto em marketing de influência, que é o meu negócio. Eu já colocaria, de repente, a verba mais distribuída em anúncio, em tráfego. Tá. Daí vai ser o que o Ricardinho vai falar aqui, na parte de Meta Ads e na parte de Google Meu Negócio. Então, é muito ter esse olhar de saber onde colocar, dependendo do negócio. Mas a questão do marketing de influência comece com um investimento pequeno, combine, assim, ó, converse com o influenciador. O óbvio precisa ser dito. Não adianta falar assim, ó, mas é óbvio que o meu objetivo é vender. Não, não é óbvio, porque o influenciador, ele não é um vendedor. Inclusive, é importante falar isso. O influenciador, ele não é um closer. Ele não é aquela pessoa que está atrás do teu balcão pronto para fechar o teu negócio. Ele é uma vitrine para o teu negócio. Então, ele vai fazer com que as pessoas olhem para ele, ele vai mostrar, apresentar o teu produto, e se a tua loja, que é a tua rede social, ela não estiver pronta para receber aquelas pessoas, a pessoa ela vai chegar e vai sair. Ela não vai ficar. Então, tem que estar tudo pronto antes, a casa tem que estar arrumada para a chegada do influenciador. Então, se tu não tem acompanhamento de uma agência... E, gente, para negócios grandes, tem que ter um acompanhamento de uma agência. Mas se o teu negócio é pequeno, testa pequeno. Testa com influenciadores pequenos, vai ajustando. Pequenos ajustes. Entendi. Estou lançando um negócio novo. Vou mandar para 2 influenciadores. Vou te mandar um presente, fica à vontade para postar ou não. O influenciador, ele não é obrigado a postar quando vocês mandam um presente. Então, tem formatos, né, de trabalho que a gente pode fazer com o influenciador. Não é porque eu pedi o endereço do influenciador para mandar um presente e depois eu vou ficar chateada. Mas se eu mandei, ele não postou. Não é assim, gente. É o trabalho do influenciador. Então é importante ressaltar isso, né? Aí, quando tu manda um presente pro influenciador, talvez ele poste, talvez ele não poste, e tá tudo certo. Tá, agora eu já entendi. Então eu vou investir um pouco mais. Quanto que tu cobra para fazer stories? Entendi. Agora eu vou investir um pouquinho mais. Quanto que tu cobra para um post no feed? Legal, gostei disso daqui. Vou chamar mais um. Comece aos poucos, gente. Não pega um influenciador muito grande se o teu negócio é pequeno. Não pega, não faz um investimento, daqui a pouco um contrato de 6 meses, 1 ano. Vai aos poucos, porque tu precisa ajustar. Quem não conhece precisa aprender com o negócio. É aquela coisa de vou andando e as melancias vão se ajeitando. É mais ou menos isso. Tem como fazer sozinho, tá? Eu acho muito importante ressaltar isso. E eu acho super bacana da tua parte de falar isso, mas eu já fiz isso. Sempre falo que o combinado não sai caro, Exato, né? perfeito. E nada como ter... cada macaco no seu galho. Nada como ter uma agência que vai vir e vai te fazer teu briefing, vai te encaminhar, né? O funil para que aí sim a gente tenha esse retorno garantido, que é o que todo mundo quer. Então, se hoje eu vou lá e procuro a agência para ter esse tipo de serviço, quais são os passos iniciais? Como é que funciona? Primeira coisa, a gente tem um briefing só para orçar com os influenciadores e orçar o trabalho na agência. Para entender o que a empresa quer. Exato. Um briefing totalmente detalhado, com tudo que precisa para entender. Beleza. Entendemos, vamos atrás do influenciador. E aqui, nesse primeiro ponto, é essencial. Verba disponível. Quanto de dinheirinho você quer gastar com esse trabalho? Não sei. Não sei, é muito relativo. Eu posso contratar um influenciador de R$1.000 e posso contratar um influenciador de 50 mil. Tá. É muito ruim quando o cliente não sabe quanto ele quer investir naquele formato de marketing. Então, primeira coisa, gente,
eu vou atrás de uma agência para qualquer coisa. É tráfego, é rede social, é marketing de influência, é growth. Quanto que tu quer investir? Então tá, definido lá o primeiro briefing. Vamos atrás dos influenciadores, orçamos com os influenciadores e a gente volta com a proposta com o cliente. Enviamos a proposta para o cliente, ele aceitou ou precisou fazer um pequeno ajuste, volta com a agência, fazemos o ajuste, aprovado esse trabalho. Beleza, então agora existe um briefing de execução. Então, um segundo briefing com informações mais detalhadas ainda sobre a marca. Como que fala o nome da marca? Tem alguma coisa que foneticamente é diferente do que está escrito, para que não tenha erro com o influenciador? Tem alguma coisa que não pode ser falada de jeito nenhum? Tem alguma coisa que precisa ser falada? Tem algum cupom de desconto, por exemplo, para um site? Tem cores que o influenciador não pode usar. Então, tem muitos detalhes. Eu ia dizer, tu entende a quantidade de detalhe para eu ir lá e arriscar ao meu pouco dinheirinho que eu tenho para investir e fazer um negócio? Daqui a pouco vai dar tudo errado. Daqui a pouco eu contrato um cara que fala um monte de palavrão, que a gente falou no início. E tem. Tá? Não, com certeza. Com certeza. A gente se posiciona de uma forma diferente, mas, né, tem uma postura, mas nem todo mundo é assim. Exato. E tá tudo certo. Exato. Mas a gente precisa saber onde a gente investe esse pequeno dinheirinho que eu tenho para marketing. Exato. E porque tu imagina, claro que sim, tu imagina que se eu tenho pouco dinheiro para o marketing, tá? Sei lá, um valor X, pequenininho. E eu vou lá e invisto e não dá nenhum retorno, eu não vou mais fazer isso. Eu vou dizer, não, isso aí já não funciona. Dinheiro, não funciona, não, isso aí é perda de tempo, bobagem. Então, assim, dá para fazer sozinho, como a Bruna falou, né? E super bacana essa dica dela. Mas, quando a gente tem alguém que entende, é muito qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quando a gente tem um profissional, a gente tem um respaldo ali muito maior. A questão do contratual é totalmente diferente, né? Então, vale muito mais a pena fazer com uma agência, obviamente. Mas passando por essa questão do briefing de execução, aí entra a parte contratual, inicia o trabalho com o influenciador, e aí passa um certo período, a gente mensura aquela campanha de acordo com o objetivo inicial que foi traçado, e aí depois disso a gente ajusta, caso precise, e retroalimenta até acabar esse contrato para que a gente tenha cada vez mais os conteúdos alinhados com o que a marca precisa. Contrato de mais ou menos quanto tempo? O ideal, o ideal para começar seria uns 3 meses. Para começar a sentir, né? Porque mesmo. É aquela coisa, lembra dos anos 90, Pipoca e Guaraná? Quantas vezes a gente escutou Pipoca e Guaraná na cabeça para aquilo ali ficar gravado? Pipoca e Guaraná, um programa legal. Imagina, a gente escutou várias vezes aquilo ali na propaganda. Então, o influenciador é a mesma coisa. Nós somos impactados por milhares de informações e marcas, só com o celular, mais a televisão, às vezes o rádio. Então, é muita coisa na nossa cabeça hoje em dia. Se a marca aparecer uma vez só no feed, qual a chance dela gravar, a pessoa gravar? Então, precisa que aquilo ali seja postado, repostado constantemente, até que a pessoa ligue, fulano e marca tal, sabe? Então tem essa conexão. Sim, daí mas precisa de um tempo. Ai, Bruna, e o algoritmo do Instagram? Nossa. E o TikTok? Eu vou pro TikTok, não vou? Eu acho que todo mundo teria que estar no TikTok. Eu tô no TikTok, mas eu não tô alimentando, é muita coisa. E o Instagram é difícil, eu brinco que eu tô ficando velha já. Difícil a gente conseguir acompanhar as mudanças que tem. Uma hora a gente tem que postar mais todos os dias, ou, às vezes não, muito story, pouco story. Então, é uma coisa que, mais uma vez, a gente torna nesse assunto de que tem que ser com quem entende, com quem trabalha com isso, né? Exato. Por isso que eu acho a importância desse influenciador bem escolhido pela agência, né? E eu tô com uma curiosidade, quantos influenciadores na agência hoje? Nós não agenciamos, tá? Mas nós temos cadastrados ali conosco quase 400 no Rio Grande do Sul, 400 perfis. Em Santa Catarina, 80. E agora, no Paraná, a gente tem 20 perfis, mas a gente recém iniciou. Nós estamos na primeira semana, subindo ali, assim, cadastrando alguns perfis para que fique mais fácil entrar em contato para algumas ações específicas. Mas quando a gente precisa de um nicho muito, muito direcionado, a gente usa a plataforma mesmo para buscar esses influenciadores. Bruna, quais são os principais erros das empresas na contratação dos influenciadores? Olha, Vanessa, eu vou te falar que o principal erro é não combinar com o influenciador. É achar que ele vai saber o que a empresa está esperando. E isso como um todo, tá? Quando contrata qualquer profissional.
Sim. Tu acha, tá na tua cabeça a tua ideia e tu não passa a ideia pro outro. Então, eu acho que conversar com o profissional, conversar com o influenciador, olha, a gente tá lançando um produto, a gente precisa vender, até para que o influenciador te fale, não, eu não consigo fazer isso para ti. Eu acho que joga muito mais limpo Sim. do que a gente criar uma expectativa. Não, é óbvio, ele sabe que eu quero vender. Não sabe, gente. Não sabe. Então, o combinado, ele precisa ser feito previamente, antes da contratação, antes do acerto final com o influenciador. Esse é um dos maiores erros. Não mensurar no final a ação, acho super importante. E também não deixar as redes sociais prontas. Deixar... não postar com frequência, ou, por exemplo, o influenciador, hoje ele tá divulgando um copo de vidro, e aí lá no perfil da marca estão divulgando uma câmera. Se o combinado é que o influenciador poste o copo de vidro, naquele dia vocês têm que reforçar mais informações sobre o copo de vidro, para que quando o seguidor, a comunidade do influenciador entre no perfil, faça sentido. Lá na publicação da marca tem mais detalhes, por exemplo, sobre aquele produto. Sim. Então, eu me interessei pelo copo de vidro, só que o influenciador ele não entrou em tantos detalhes assim. Lá no perfil da marca tem, sabe? Então, casar essas coisinhas, assim, são funil detalhes... pra chegar no ponto que a gente precisa. São detalhes ali que precisam ser acertados antes, realmente, dessa contratação com o influenciador. E é muito comum, tá, esses erros. Ah, sim, eu imagino. E para convencer aquele empresário que não gosta dessa coisa de rede social, que acha que isso é uma bobagem, que não tem que ter, ou que tem aquela página lá que não mexe há uns 3, 4 meses... Tem que ter um pouco de paciência e tentar mostrar o quão válido e hoje em dia isso, né? Eu acho que contra dados não há argumento, né? Então, qualquer profissional que vá conversar, de repente, com algum gestor que é um pouco... que é de outra geração, se prepare com dados, né? E aí acho que a gente tem disponível muitos dados super relevantes aí na internet que a gente pode levar, por exemplo, acesso de gerações. Então, geração Millennium tá muito conectada com a internet, aí tu consegue mostrar a geração Z, né? Sim, se sim. fala. Então, no mínimo, ok, o empresário ele quer investir, por exemplo, em mídia tradicional, que é rádio, TV, jornal. Ok, invista lá, mas também precisa, por quê? Aí mostrem os dados, né? Então não adianta só eu ficar falando, tem que estar nas redes sociais, porque eu tô nas redes sociais, porque olha, tá todo mundo nas redes sociais. Não, leve dados. E leve dados de empresas confiáveis, que daí eu tenho certeza que se a pessoa não se convencer por ali, não adianta, gente. Daí, parte para outra, né? Não tem. Bruna, e como é que está o mercado de influenciadores hoje, agora no Rio Grande do Sul, depois dessa essa tragédia toda da enchente que a gente teve? Me passa um pouco da situação atual. Como é que está agora? Vanessa, a gente vinha numa crescente nos últimos anos em termos de investimento no Brasil como um todo, né? Só que depois do que aconteceu aqui, o marketing é uma das primeiras coisas que as pessoas acabam segurando um pouco, né? Então, o mercado, eu acho que artístico como um todo, sofreu um baque muito grande. Então, realmente está muito difícil para os influenciadores fecharem parcerias. E eu acho estranho que eles não veem como uma estratégia também não cobrar por certos trabalhos. Sabe, a gente tem que entender o mercado, o momento do mercado. Né? Então, se as marcas sofreram, de repente perderam estoque, para o influenciador seria uma estratégia, inclusive, se eles fizessem algumas publis de graça, entre aspas. Sim. Sabe, divulgassem algumas marcas, falassem de marcas aqui do Rio Grande do Sul, inclusive para fomentar negócio para o nosso estado. Então, eu acho que falta um pouco de visão dos influenciadores. E até eu percebo isso no mercado já faz um tempo. Falta profissionalismo em termos de saber, assim, como administrar o negócio. O influenciador se ver como um negócio. E aí, observar isso como uma oportunidade, realmente, de fato, para que as marcas possam acompanhá-los e não só esperar que tudo eu ganhe em cima disso. Não, eu não vou postar porque a marca não vai me pagar. Não existe isso, gente. A gente tem que pensar como estratégia, sabe? Agora puxando um pouco a orelha dos influenciadores. A gente falou tanto de marca, né? Como ajudar as marcas, como que as marcas podem trabalhar. Mas existe o outro lado, né? Que é o lado do influenciador. E eu vejo que falta muito ainda profissionalismo por parte dos influenciadores na questão administrativa do negócio.
Então, a gente vê os influenciadores super bem na frente das câmeras, celulares caríssimos de investimento, Sim. né? Roupa nova e cenário. Só que na parte de administrar o negócio, falta muito. Falta muito desenvolver esse lado, que é o lado empreendedor, empresária, que tu tens muito bem, né? Então, falta para essa galera que eu vejo. E nessa questão aí, agora que aconteceu no Rio Grande do Sul, Então, é uma apareceu mais baita ainda. dica, Apareceu né? mais Pra ainda. gente conseguir também se reerguer, né? Porque a gente Exato. sabe o tempo que vai à frente ainda, Nossa. né? E a gente se ajudando, como a gente fez desde o início. Então, para esse nicho, a ajuda seria essa, uma baita dica. Nossa, total, né? Eu acho que os influenciadores têm que realmente entender que a marca ela não vai te contratar nesse momento agora, que né, foi uma coisa péssima para todo mundo. Então, se não vão me contratar desse lado, eu vou atrás de marcas, de repente, de fora do estado. Precisa expandir, né? E para isso tem que ter um planejamento legal. Mas aqui no Sul, o que eu posso fazer para ajudar meu estado? E, consequentemente, as marcas, de repente, já me conhecerem, né? Bacana. Bruna, sabe que eu tô sempre lendo e o marketing lá na clínica também muito vem da minha cabeça, né? O Creator Economy, o que é isso? Legal tu falar sobre isso. É um tema super... Ele é novo no Brasil, tem uns 2 anos, e aqui no Rio Grande do Sul é mais novo ainda. Mas a Creator Economy é uma área que ela tá ligada a tudo que vem dessa economia criativa. Então, quando a gente fala de influenciadores, tem a parte da publicidade, e é uma bolha, o marketing de influência, ele é uma bolha pequena, só que a Creator Economy é uma bolha muito maior. Então, o marketing de influência está dentro da Creator Economy. E a Creator Economy é tudo que se relaciona a essa área da economia criativa. Então, eu posso ter uma pessoa que desenvolve, por exemplo, um site somente para ajudar influenciadores, creators, a organizarem as finanças. Eu posso ter um fotógrafo que é especializado em tirar fotos, de repente, para influenciadores. Eu posso ter um estúdio de podcast só para atender essa área criativa. Então, a Creator Economy é uma coisa muito maior que envolve muito mais injeção de grana mesmo, dinheirinhos. E aí, o que eu falo para os influenciadores é: esqueça um pouco do marketing de influência, porque hoje no mercado nós temos 20 milhões de perfis de influenciadores. Então, é 10% da população, sabe? Do Brasil. Então, são 10% da população do Brasil sendo influenciador. E aí, não tem dinheiro para todo mundo. Importante ressaltar isso. Dentro da publicidade, não tem verba para todo mundo trabalhar como influenciador. Mas dentro da Creator Economy tem. Porque no momento que o influenciador, ele cria a comunidade dele, ele tem as pessoas que são fiéis a ele, ele consegue monetizar em cima das pessoas com o conteúdo dele e não dependendo da plataforma nem de marcas. Então, isso daí é uma liberdade para os influenciadores. E aí, essa galera que consegue olhar isso, tem essa virada de chave, que realmente se vê como empresário, empreendedor, é a galera, por exemplo, que não tem medo de fazer uma publicidade de uma marca do Rio Grande do Sul só porque não vai receber. Sim. Porque tem outras fontes de renda. Nossa, então, isso é bem bacana explorar. Nossa, muito interessante. Bruna, a tua mente é brilhante. Muito obrigada. Tu sabe disso. Obrigada. É um prazer estar contigo aqui. Obrigada por participar comigo. Fico feliz de ter vindo. Eu espero que a gente consiga entrar na cabecinha tanto do empresário que precisa desse marketing de influência para crescer mais. Legal. Tu sabe que eu acho essa coisa do crescimento, né? Que a ambição ela é muito diferente da ganância, né? Eu sempre falo isso. E que também a gente tenha colocado uma pulguinha dentro daquele influenciador que às vezes não enxerga o potencial dele, né? E não se enxerga também como um empresário, né? É, bem importante. É um mercado que está em expansão, dá para ser explorado de diversas formas e importante que não se limitem somente ao marketing de influência, à publi ali, porque senão a pessoa não vai conseguir viver disso. Sigam essa mulher, Bruna Veronese. Obrigada. Sigam a Name, que é a agência dela também. E assim, um prazer imenso falar contigo. Eu te acho incrível e Obrigada, também. espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza estarei aqui na próxima.